Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Falar de saúde sempre é importante, mas alguns assuntos são tabus, né? Hoje vamos falar sobre trombose. Dr. Márcio Alberto Steinbruch, que é cirurgião vascular, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Como vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. É um prazer sempre estar com você. Tudo nosso. Agora, falar de trombose é muito importante, porque as pessoas nem imaginam o risco que correm quando tem um diagnóstico de trombose e não fazem, né? Não dão atenção aos devidos cuidados orientados pelo médico. Né? Na verdade, a trombose é um item muito pouco falado, pouco divulgado. Ele só vem à baila quando tem alguém famoso que teve ou que acabou morrendo ou que teve algum problema, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a trombose, né? Para que o telespectador entenda primeiro o que é a trombose é quando o sangue coagula dentro do vaso. Quer dizer, dentro do vaso tem um coágulo sanguíneo que ali ele pode entupir. Exatamente. E causar problemas. Então, para aquele telespectador que quer imaginar o que é um coágulo... A gente tem até uma imagem para mostrar. Sim, né? Olha lá. Essa imagem aqui, na verdade, nós vamos falar mais para frente. Isso é uma trombose venosa profunda. Né? Ocorreu o entupimento de uma veia interna. Mas quer dizer, a gente pode ter esse coágulo que fica dentro de uma artéria que vai entupir ou que pode migrar até um outro local que não tem saída, né? Exatamente, a famosa embolia pulmonar. E essa pode ser muito fatal. Muito não, fatal. Agora, não dá para brincar quando eu digo isso, porque muitas vezes as pessoas sabem da sua tendência hereditária, ou já tiveram uma trombose no passado, e acham que isso tudo é uma grande bobagem, e que não precisa ter cuidado nenhum, né? Tem que ter muito cuidado. Voltando um pouquinho ao coágulo. O coágulo de sangue, na verdade, é uma coalhada de sangue. O sangue e o leite, eles coagulam e formam coalhadas, né? Então, se a gente imaginar uma coalhada, só que em vez de branca, vermelha. É um coágulo. Agora, por que nós temos a coagulação no sangue? A coagulação, na verdade... Exatamente. A coagulação, na verdade, não é um mal que nós temos. Ela é uma defesa contra sangramentos. Só que ela não pode ocorrer dentro dos vasos sanguíneos, seja ele veia ou artéria, não é? Agora, quando que ocorre uma coagulação? Ela é desencadeada quando você tem um corte, né? Isso faz com que o sangramento pare, formando aquelas casquinhas, né? Aquela casquinha nada mais é do que o coágulo seco do sangue, né? Isso estanca uma hemorragia. Por isso, quando a gente vai fazer uma cirurgia, nos exames pré-operatórios, a gente tem esse exame para ver quanto tempo demora para a gente coagular. Exatamente, você faz um teste de coagulação. Perfeito, perfeito. Só que o que acontece? O sangue não pode coagular dentro dos canos. Imagina uma tubulação que leva leite para algum lugar, o leite não pode coalhar lá dentro, senão entope. Então existem 3 fatores que não deixam o sangue coagular dentro do vaso. O primeiro deles são os fatores químicos do próprio sangue, que só são desencadeados para a coagulação em determinadas situações. Mas existem 2 outros que estão muito ligados ao dia a dia do cidadão. O segundo é a velocidade com que o sangue corre dentro do vaso. Então, se o sangue correr numa velocidade abaixo dessa mínima velocidade, ele pode coagular dentro do vaso sanguíneo. É como se a gente estivesse mal comparando as estradas de São Paulo numa saída para o feriado, que fica tudo parado, né? Perfeito, olha, adoro tuas analogias, são perfeitas. E o terceiro item é a lisura, né, com que as paredes dos vasos se relacionam com o sangue. Então elas têm que ser muito lisas para que não haja atrito. E se ela tiver algum acúmulo de colesterol? Se tiver acúmulo de colesterol nas artérias ou se ela tiver aquelas dilatações nas varizes, você tem um atrito muito grande do sangue. Fora isso, no caso das varizes, você tem a velocidade do sangue muito mais baixa. Né? Aí sim eu trouxe algumas ilustrações para que o telespectador possa entender o mecanismo. Nós vamos falar primeiramente de trombose venosa, que eu acho que é o foco nesse momento. Principal. Então nós temos aqui uma veia normal, e nós podemos ver que dentro dela existem válvulas que não deixam o sangue voltar para baixo. Quer dizer, o sangue desce... Não, o sangue sobe, mas não desce. Essa é a situação das nossas pernas. Tá? Então as veias das pernas têm que trazer o sangue de volta contra a gravidade. Mas se eu não tiver essa válvula forte... Exatamente, é o caso da veia varicosa. Quando ela se dilata,
e as válvulas não se fecham, o sangue começa a voltar na contramão. Só que ele volta na contramão com a gravidade e encontra aquele que quer subir. Nesse momento, os dois fazem um cabo de guerra e ficam parados. Isso diminui a velocidade e a chance de uma trombose é grande. Agora, isso pode acontecer com muita gente, mas não tem trombose. O que faz essa predisposição à formação desse coágulo? Bom, nós temos que pensar primeiro no estado evolutivo das varizes. Então, uma pessoa que tenha varizes no estágio de evolução mais adiantado está mais sujeito, mais propenso do que aqueles que tenham as varizes no início de carreira, né, que eu brinco. Né? Agora, existem fatores que desencadeiam a trombose que são genéticos, que são chamadas trombofilias. Então, o indivíduo que tem uma alteração genética, ele tem uma alteração na coagulação sanguínea, e mesmo não tendo nenhuma doença, ele pode desenvolver a trombose. Então, nesse caso, o diagnóstico de trombose é feito e, esgotado todos os diagnósticos possíveis para a causa daquela trombose, passa-se a pesquisa da trombofilia. Que é um teste genético para a gente saber, né? É um teste genético, é um teste que é quase um rolo de papel de exames que se pede para a gente ter certeza disso daqui, porque esse indivíduo vai passar, infelizmente, a tomar um anticoagulante para o resto da vida. Agora, a gente fez questão de começar explicando direitinho o que é a trombose, porque se você não tem um conhecimento correto, não tem como você fazer a sua parte depois. Não é? Quer dizer, se você sabe que na sua família teve 2 casos de trombose, já está mais do que na hora de ir ao médico. Perfeitamente. Não é a gente receber o diagnóstico e depois ver o que a gente faz. É a gente evitar que a doença chegue até a gente, né, doutor? Perfeito. É isso mesmo. Todo aquele indivíduo que tenha um familiar, alguém consanguíneo, que teve um histórico de trombose ou de qualquer doença vascular, é importante que faça prevenção. Voltem, nós vamos saber que prevenção, se é verdade que nos voos... Voltando com o doutor Márcio Alberto, vamos ver aqui os nossos mitos e verdades? Vamos. Varizes podem levar ao surgimento de trombose. Agora, só para começar, isso aqui são vasinhos? Exatamente. E não varizes, né? Não, na verdade, esses são as telangiectasias, o termo técnico. Né? Eles são os capilares que se dilataram, porque provavelmente existe uma veia que a gente não enxerga, que está com problema. Quer dizer, esse pode ser um sinal, um sintoma que eu tenho varizes, né? Isso às vezes, a pontinha de um iceberg. Então não é assim, eu não tenho que me preocupar, porque isso aqui é só um efeito estético. De jeito nenhum. Não, né? De jeito nenhum. Agora, varizes podem levar ao surgimento de trombose? Verdade. Pode, né? Verdade. Isso é muito verdadeiro, porque uma das principais causas das tromboses... Mas veja bem, eu vou fazer uma parte, me desculpe. Não, fica à vontade. Nós temos tromboses, né? Porque a gente usa o termo trombose, o pessoal se assusta. De uma forma geral, né? Exatamente. Na verdade, a trombose, o termo técnico é tromboflebite. Flebite significa, flebo é veia, ite é inflamação e trombo um coágulo. Então, é uma inflamação de uma veia causada por um coágulo. Então, essa é uma tromboflebite. Ela pode ser profunda, se pegar nas veias lá de dentro da perna, que nem aquela foto que a gente mostrou da perna inchada, ou ela pode ser superficial. Qual a mais perigosa? A mais perigosa é a profunda, né? É aquela sim que pode soltar um pedaço lá da nossa ricota de sangue. Do coágulo. Exatamente, e ir para o pulmão, entupindo, e dependendo do tamanho desse coágulo, pode ser fatal, né? Então, só que o que acabou se tornando de uso e costume? Tromboflebite a gente acaba usando quando ela é superficial, quando ela pega numa veia que está embaixo da pele. Depois nós vamos ver uma foto disso. E a trombose, que na verdade tudo é trombose, mas a gente acabou usando como trombose venosa profunda, a famosa TVP. Porque trombose também dá em artéria. Depois a gente fala. Vai falar. Vamos ver mais um mito ou verdade. A trombose sempre apresenta sintomas. Mito. Esse que é o problema, né? Este é um grande problema. 50% dos casos de trombose venosa profunda em membros inferiores, em pernas, são sem sintomas, são assintomáticas. Marcos Paulo faleceu de uma trombose. Exatamente. Ele estava dentro do avião. No avião, exatamente. Se a trombose desse sintoma sempre, seria uma maravilha, mas não. Então existem indivíduos que de repente estão bem... Quantas vezes a gente era criança e escutava a mamãe falar, puxa, fulano saiu do hospital tão bem, atravessou a rua e morreu.
Do que houve? O que aconteceu? Muito simples, ele tinha provavelmente uma trombose assintomática, soltou um coágulo e teve uma embolia pulmonar. Agora, de uma cirurgia, de um tratamento quimioterápico, de outros tratamentos, você pode desenvolver um coágulo e aí ter uma trombose? Pode. Esse era outro assunto interessantíssimo. Causas de trombose. Nós falamos das varizes, nós falamos de trombose arterial, no caso, né? Mas esquecemos de falar algumas outras coisas. Os tumores, né, os cânceres malignos, eles podem, dependendo do tipo, eles podem produzir substâncias que causam o aumento da coagulação do sangue. Então, muitas vezes, quando a gente recebe um paciente com trombose e não se encontra nenhuma causa aparente, tem que se pesquisar também a possibilidade de um tumor. Isso aconteceu recentemente com um cantor famoso, né? Que aliás é o que foi que chamou atenção para a trombose novamente. Foi o Gerry Adriani. Gerry Adriani, exatamente. Então, isso se chama síndrome paraneoplásica. Então, alguns tipos de tumor, principalmente os de pâncreas e alguns outros, produzem substâncias que facilitam a coagulação do sangue. Então, a trombose está muito relacionada a tumores. Outra possibilidade é quando o tumor cresce muito numa determinada região e comprime o vaso. Aí também você pode ter a trombose por obstrução mecânica. Sim, porque uma vez que comprime o sangue mais uma vez, não exatamente. Consegue passar. E quanto à quimioterapia, que você citou, que infelizmente é um mal necessário e que tem tido bons resultados, os telespectadores devem observar que a maioria dos pacientes que fazem quimioterapia colocam um catéterzinho, né, uma mangueirinha de silicone, por uma veia que fica aqui na região do ombro. E embaixo da pele fica um disquinho com silicone por onde é injetado o quimioterápico, né? É conhecido como portocate, isso daqui. Por que isso? Porque esse catéter ele vai até a veia cava, ele entra quase que no coração, onde nós temos a veia mais grossa possível, para que ele não irrite a parede de uma veia e cause trombose. Olha, que então, alguns quimioterápicos, se tomados em veias periféricas, pode dar trombose naquela veia. Quer dizer, de um calibre menor e de uma espessura melhor. Exatamente, porque ele irrita muito a parede do vaso. É quase o mesmo processo de secar os vasinhos, vamos dizer assim. Sim, sim. Irrita a parede do vaso e dá uma tromboflebite. Muitas vezes, tomando soro, isso acontece. É verdade. Olha, vamos ver mais um? Mito ou verdade? Pílula anticoncepcional causa trombose. Então, o causa trombose faz com que isso seja mito. Porém, o anticoncepcional, ele é um remédio que, por ser justamente hormônio feminino, ele tem uma função um pouquinho, ele tem um efeito vasodilatador e também mexe com coagulação. Porém, o anticoncepcional, ele não causa sozinho a trombose, ele tem que estar associado a outros fatores, principalmente o cigarro. Quer dizer, a mulher que fuma, se tem um caso ainda de trombose na família, ainda usa pílula anticoncepcional? Não deve. Cigarro e anticoncepcional não combinam. Ou para um ou para o outro. Eu aconselho parar o cigarro, mas... Porque não é só esse o problema que você pode ter fumando, né? Exatamente. Tem outros Na verdade, problemas. são só problemas, né? Vamos falar? Exatamente. Mas o anticoncepcional sozinho não causa. Não causa. Vamos ver mais um, é o nosso último mito, depois tem as perguntas. A trombose pode ocasionar uma embolia pulmonar, como a gente disse. Verdade, sem dúvida. Esse é o maior risco nas tromboses. Esse é o maior risco nas tromboses. E o pior é que são muitos casos de óbito, né? Sim. E, infelizmente, às vezes não dá tempo de fazer nada. Isso com toda a tecnologia que nós temos. Então. Em casos de embolia pulmonar, se pego a tempo e o paciente sobreviver àquela embolia, ainda existem formas de fazer um cateterismo, conseguir sugar o coágulo. Existe, mas... Normalmente é mais difícil. Por isso que a gente tem que evitar, gente. Vamos falar, assim, do que a gente tem que fazer para evitar ter uma trombose, que é importante. Tom Jobim também morreu de uma embolia pulmonar. Também é verdade. E fazendo uma cirurgia urológica. E às vezes, gente, a cirurgia é boba, dita cirurgia boba. Por isso que a gente tanto fala de fazer os exames direitinho, de contar para o médico todos os problemas que você tenha, porque às vezes a pessoa acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Todo mundo acha que cirurgião vascular só trata de vasinhos. Não é verdade. Eu recebo no consultório avaliações para pacientes que vão fazer cirurgias ginecológicas, cirurgias ortopédicas,
cirurgias urológicas. Todos são pacientes, a partir de uma certa idade, com risco de fazer trombose. Porque uma cirurgia mais invasiva faz com que o indivíduo fique mais tempo acamado e não movimente tanto as pernas. Agora, quer ver um problema que muitas vezes as pessoas em casa não se dão conta? Cirurgias plásticas. Opa. Aí você fala, mas eu vou fazer combinadinha, eu vou fazer uma lipo, vou fazer peito, fazer nos narizes, sei lá, eu o que mais. Quanto tempo você fica anestesiado? Quer dizer, qual o risco que você corre se você não fez todo esse Eu já vi casos de cirurgia. Eu não sou contrário à cirurgia plástica, muito pelo contrário. Eu acho que é a cirurgia da alma. Sim. Eu acho que quem quer e pode tem que fazer. Mas vai com calma, né? Exatamente. Não adianta querer fazer a funilaria completa de uma vez. Eu já vi casos de cirurgias de 8 horas. Então, plástica. Passou de 5 horas. É muito perigoso, é muito perigoso. Né? Haja vista que algumas cirurgias mais prolongadas se usa inclusive uma bomba pneumática, né, uma meia especial com bomba pneumática para que se faça o bombeamento sanguíneo. Aquele mesmo bombeamento que a nossa panturrilha faz, feito por máquinas. Né? Em alguns casos mais simples se usa uma meia branca que não tem nada a ver com a meia elástica, que é a meia antitromboembolismo. Né? E que mesmo assim a pessoa ainda pode ter. Mesmo assim. Um problema, não, né? Em cirurgias maiores se faz até uma profilaxia, né? Uma prevenção com medicação. Gente, a gente está falando de tudo isso, não é para te alarmar não, é para você saber o quanto que é importante você seguir a recomendação do seu médico e não esconder nada, mas absolutamente nada dele. Volto, tem muitas perguntas para o doutor Marcos que surgiram. A primeira é da Regina. Quem tem trombose venosa pode tirar os vasinhos que tem nas pernas? Sim, uma boa pergunta, pode. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, não é quem tem trombose, não é quem teve trombose. O certo é... Porque se tem, ela está em tratamento. Se tem, está em tratamento, não dá. Vamos ver mais uma? A Dalgisa, tive trombose venosa há 9 meses. Estou tomando anticoagulante oral. Teria algum problema em ter que fazer uma viagem de avião? Dalgisa, é uma excelente pergunta também. Não tem nenhum problema desde que tome os devidos cuidados. Usar uma meia elástica durante o voo. Até onde? Veja bem, o suficiente é a meia 3/4. Então aquela que vem abaixo do joelho tá bom. É o suficiente. Tá. Se quer usar uma saia, alguma coisa, e quiser usar uma meia mais alta, não tem problema. Mas a meia age na panturrilha, age na barriga da perna. Então não precisa esmagar a coxa, Não precisa esmagar. Ainda mais num voo longo, a meia elástica é suficiente a 3/4. Agora, aqueles movimentos que a gente pode fazer, perfeito, caminhar na aeronave, balançar o pezinho. Na vigência do anticoagulante, ela está protegida de outras coisas, então não tem grandes problemas. Mas tem gente que não está tomando nada. Exatamente, mas então tem que usar meia elástica e fazer uma caminhadinha no avião, movimentos. E nada de bebida alcoólica, né, que desidrata. Isso mesmo, a bebida alcoólica faz com que se perca mais água e a concentração do sangue, por causa da desidratação, é uma das que provoca trombose nos voos. Então tem que tomar cuidado. Vamos ver mais uma? Edinalva, quem tem trombose pode dormir com as meias para circulação? Olha, a pergunta poderia ter uma resposta, né? Eu poderia dizer que pode dormir, mas não precisa dormir com as meias. Na verdade, quando se está deitado, a própria gravidade já faz com que o fluxo venha para cima. A meia é para ser usada durante o dia. Que a gente está de pé. Exatamente, para ajudar, né? Agora, pode, mas não precisa. E aquele negócio atrapalha, gente, né? Sim. É importante, mas atrapalha. Vamos usar quando tem necessidade. Mas existem marcas e modelos mais modernos que são muito confortáveis. Eu operei varizes há 2 anos atrás. E a que eu usei era aquela branca, mas não aquela que você falou cirúrgica, a outra. E que já não aperta tanto. Sim. E tem umas hoje em dia que a gente sai do hospital até com medicamento na própria meia e tudo mais, né? Tem uma a série tecnologia está muito avançada, né? Então converse com o seu médico que ele vai poder saber qual é o melhor produto e a melhor meia para cada um, né? Exatamente. Que são vários os tipos. Vamos ver mais uma? Vamos lá. Márcia, é normal a perna inchar 2 anos depois da trombose ser tratada? Essa é uma pergunta muito interessante e muito importante. Márcia, sim. Infelizmente, quando ocorre uma trombose, se vocês lembrarem daquela foto que eu mostrei das válvulas... Da fotinha das válvulas? Não tem problema. Aquelas válvulas, o que acontece? Quando ocorre o coágulo, como eu falei no começo, o coágulo é que nem uma coalhada de leite. Então forma uma ricota e tal qual a ricota, aquilo vai curando, vai virando um queijo meia cura, até virar um queijo bem durinho. Então nesse momento o coágulo já não solta mais, não tem mais risco de embolia, não tem mais problema nenhum. Porém,
aquele coágulo começa a dissolver e o sangue ele volta a passar por lá, só que destroem as válvulas. Quer dizer, e aí... Então a pessoa acaba desenvolvendo como sequela uma coisa que a gente chama de insuficiência venosa, ou seja, o sangue sempre vai ficar naquele vai e vem, então é um indivíduo que vai ser muito importante usar meia elástica para o resto da vida e vai ter a perna mais inchada. Isso não tem como curar. Não tem jeito. Né? Infelizmente não. Vamos ver mais uma. Úrsula, tenho varizes, em uma delas surgiu um calombo doloroso. Agora a veia está quente e avermelhada. O que pode ser isso? Exatamente. Isso pode ser uma tromboflebite superficial. É aquilo que eu falei no começo do programa. As varizes, parece que estoura, sai, né? Exatamente. Fica alta, né? Numa determinada fase da doença, ela forma aqueles caroços e lá dentro o sangue fica turbilhonando e ele pode coagular lá dentro e aí forma a tromboflebite. Depois, se houver tempo, temos uma foto mostrando a trombose superficial e uma... Deixa eu pedir para eles colocarem a fotinho, Ocimar. Sim, se puder, pode até passar rapidamente as fotos. Superficial, deixa eu ver se ele sabe qual é, porque senão ele vai pôr onde a gente mostra. Eu sei, isso aqui são varizes, demonstrando até que ponto podem chegar as varizes, né, ao tamanho que chega. Essa é uma flebite superficial, ou tromboflebite superficial. Então, é altamente dolorido isso daqui, endurecido, muito provavelmente era uma variz que formou o coágulo, provavelmente é isso que a telespectadora que ela tá falando, tem. Né? Mostra mais uma foto. Aqui já houve dentro da perna. Então, como compromete uma drenagem maior da perna, então a perna incha demais, mais. Né? Exatamente. Essa sim tem um risco maior de dar uma embolia pulmonar. Vamos ver se tem mais alguma rapidinho. Não tem mais nenhuma, essa última. Ah, que pena. Que pena. Vamos ver a última pergunta? Agora, gente, é bom lembrar que você tem que acompanhar direitinho com o seu médico, viu? Sem dúvida. Não é pra você, lá, resolvi o problema, não volto nunca mais. Esse é o problema que a gente tem. Acho que está curado de qualquer coisa, esquece o médico. A gente brinca que em alguns casos como esse, a gente adota o paciente como filho. O resto da vida, eles têm que se dedicar. E ainda bem que tem como a gente ser adotado por um médico, né? Bom, isso é verdade. Vamos ver a Mariana. Tenho 30 anos, minha mãe teve trombose na cabeça. Já devo fazer exames de prevenção? Então, trombose na cabeça pode ser que ela tenha tido um acidente vascular cerebral isquêmico, né? Isquêmico porque entupiu um vaso, pode ter sido por um coágulo. Dependendo da causa que levou a mãe dela, da Mariana, a ter esse problema, sim, eu acho que é importante que a Mariana faça exames preventivos, sim. Fazer um exame de sangue, ver a coagulação, não custa nada. Às vezes até um exame genético, porque hoje em dia os exames genéticos, quando a gente fala em exame genético, todo mundo pensa, nossa, caríssimo. Gente, não é caro desse jeito, mesmo que você vai fazer particular. Não. E vale a pena. Porque assim você tem certeza se você pode ter esse problema, não quer dizer que vai ter, que pode ter, e quais as medidas diferentes, não é uma questão de caro ou barato, é a questão do investimento na sua própria saúde. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem, é que às vezes as pessoas falam assim, é longe do meu padrão financeiro. E não é assim, gente. Então tem que pensar bem, o que vale mais, você estar vivo ou você em pouco tempo, de repente, ter um piripaque e morrer? Kátia, não é? eu tenho uma máxima que eu sempre digo o seguinte, com saúde não se pode pensar com bolso. Eu também concordo plenamente, mas tem gente que tem a sua escala de prioridades meio diferente, né? Pois é. Olha, gente, converse sempre com o seu médico. O espaço que a gente tem aqui é de esclarecimento, que é fantástico, é de aprendizado, é da gente entender o avanço da medicina, mas não supre a necessidade da gente ir pessoalmente ao médico. Aqui não é feito diagnóstico, porque o doutor Márcio não está na frente de ninguém, nem tampouco vendo os exames e vendo aí quais os problemas que você tenha. No seu médico, vá com tudo anotadinho, pergunte tudo mesmo, saia lá da consulta sem dúvidas e siga a recomendação dele. Se mandou usar, usa. Por qual tempo que ele mandar. E qualquer dúvida, fale com ele, porque às vezes fala com um vizinho, fala com um parente que teve o mesmo problema, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode acessar o www.livredevarizes.com.br. Lá tem um canal para fazer perguntas. E eu respondo a todas. Aproveite, livredevarizes.com.br. Doutor Márcio Alberto, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fique à vontade. Pena que o tempo é curto. Olha, dá para ficar uns 10 dias seguidos, Com viu? certeza. Obrigada.